Sim TV, feita para você curtir. Estamos entrando no ar com Caminhos de Luz aqui pela Sim TV. Nosso bom dia a todos, que a paz do Mestre esteja no coração de cada um de nós. Gente, o Brasil é um dos países com a maior carga tributária do planeta. Em tese, isso garantiria um sistema de saúde decente a todos, sistema público de saúde. A gente sabe que em tese, que infelizmente isso não ocorre, não é? E não precisa ser especialista para saber, só basta ir nos hospitais e ver, infelizmente, a nossa decadência no sistema de saúde. Mas se a gente disser a vocês que tem um recurso a mais na procura pela saúde, você já ouviu falar em saúde integral? Não? Então, convido a você a continuar conosco e aprender um pouco mais sobre esse assunto. Quem vai tratar conosco hoje desse assunto é a presidente fundadora da Sociedade Espírita, Joana de Ângeles, ou seja, Núbia Cavalcante. Ela vai esclarecer a respeito dessa saúde integral, um tema extremamente interessante, tenho certeza que para você, que é um recurso a mais. E tem detalhe, gente, talvez o que é melhor, não precisa de desprender dinheiro não, hein? Então, você fica aí, vamos conhecer um pouco mais deste assunto. Agora, convidamos você a pensar em Deus e Jesus e proferir a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, à medida que perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois só é teu o poder, o reino e a glória, agora e para todo sempre. Que assim seja. Então, saúde integral com Núbia Cavalcante. Daqui a pouquinho a gente... Bem, gente, já estamos de volta. Vamos conversar hoje sobre saúde integral com a presidente fundadora da Sociedade Espírita, Joana de Ângeles, ou seja, Núbia Cavalcante, nossa querida amiga, que há tanto tempo, Núbia, bom dia. Pois é, bom dia. Já estava com saudade, Gisete. Há quanto tempo? A saudade, tenho certeza que é nossa e do nosso público, do nosso telespectador. Núbia, a gente introduziu, a nossa conversa dizendo que hoje a nossa saúde, nosso sistema de saúde público não está nada bem. E não é só aqui no nosso estado, no Brasil todo. Infelizmente, a carga tributária, gente, são os impostos que a gente paga e que isso deveria a gente fazer com que a gente tivesse um sistema decente de saúde. Infelizmente, hoje, a gente sabe que não tem. Então, entra aí essa proposta da saúde integral. O que seria, então, essa saúde integral? Na proposta de Joana de Ângeles, do Espírito Joana de Ângeles, saúde integral é interiorização, é busca interior. E ela vai nos propor recursos interessantes, complementando essa carência que você acaba de expor na nossa saúde, no nosso sistema de saúde pública. Nós sabemos que a espiritualidade tudo vê e tudo provê, já reconhecendo essas necessidades, traz então, através do Espírito Joana de Ângeles, essa proposta nova, mas já utilizada pelas pessoas muito inteligentes e interessadas na saúde integral de fato. E ela vai nos dizer, Gisete, que a saúde integral do ser é uma interiorização, uma busca interior, uma harmonização psicofísica. Na verdade, é uma interação entre o equilíbrio orgânico, o equilíbrio emocional e o equilíbrio espiritual, que não podia deixar de ser, formando aí todo um quadro de bem-estar, de satisfação, de equilíbrio no ser integral. Núbia, dentre esses 3 estados de equilíbrio que você falou, corpo, mente e emoção, não é isso? Que você apresentou, onde podemos encontrar referências sobre a saúde do corpo físico, onde as doenças são mais comuns, sobre a saúde mental e sobre a saúde espiritual?
Considerando a psicologia transpessoal, né, que vê justamente os 3 aspectos de necessidade do ser humano, espírito, corpo e mente, né, numa visão transcendental, onde Joana fala que a parte orgânica é ligada ao corpo e às emoções. A parte mental é ligada ao espírito e à interiorização. Então, ela vai mostrar que esse conjunto que forma o bem-estar necessário a cada um de nós, ela se dá nessa psicologia transpessoal, corpo, mente e espírito. Mas ela coloca o corpo emocional como um instrumento de muita responsabilidade entre todas essas 3 instâncias, mostrando exatamente que é no espírito que está a origem do nosso equilíbrio ou do nosso desequilíbrio, de acordo com a evolução que nós vamos adquirindo ao longo do tempo. Evolução espiritual. Para quem é espírita, eu acho que tem a possibilidade, através dos estudos, de entender um pouco melhor, né, essa questão da saúde espiritual que reflete na saúde física, não é verdade, Núbia? Então, as emoções influenciam em nossa saúde? Sim, sim. Isso já é uma questão bastante antiga, né? Nós refletirmos sobre o nosso equilíbrio emocional, sobre a nossa saúde emocional, e ela até hoje é realmente decisiva no nosso bem-estar. Daí vários recursos, como florais de Bach, né? Hoje muito utilizado, técnicas que trazem essa condição de equilíbrio emocional, porque a origem, Gisete, na verdade, todas as doenças, elas procedem do espírito. A origem está no espírito, vem através da mente, e aí a importância do nosso pensamento equilibrado, porque aqui na mente, enquanto a parte mais física, embora ligada ao espírito, é o comando das nossas emoções. E, em consequência desse comando para as nossas emoções, que vai refletir exatamente no nosso corpo físico. Então, a saúde procede do espírito ou da mente? Procede do espírito, como já afirmamos, né? Nós que estudamos a doutrina espírita, né? E aí o espiritismo como ciência, filosofia e, de consequência, religiosa, no campo filosófico, principalmente, e científico, a doutrina vai nos mostrar que nós temos um outro componente, né? Como estamos no mundo físico, achamos que somos apenas matéria, corpo físico, mas hoje essa reflexão se aprofunda e nós vamos estudar então no espiritismo e outras correntes também científicas, com outros nomes, mas o que chamamos de perispírito, né? Que é ali onde fica arquivado todas as nossas experiências reencarnatórias que vão refletir do perispírito, que é o que liga o nosso corpo físico ao nosso espírito. O que está lá arquivado passa pelo nosso processo mental e reflete, consequentemente, no nosso estado físico, no nosso estado orgânico. De um modo geral, Núbia, o homem não tem conhecimento dessas informações. Como a gente acabou de dizer, por espírita talvez seja mais fácil esse entendimento, né? Então, as doenças chegam, se expressam no corpo e corremos imediatamente em busca de tratamento médico. Então, a saúde ou a doença não é só do corpo físico ou é só do corpo físico? Não, a saúde ou a doença, como já falamos, ela se instala, ela reflete no corpo físico, instala no corpo físico, mas vem do espírito. Mas, na verdade, quando você coloca, Gisete, que nós corremos para a medicina em busca de tratamento, em busca da nossa cura, é verdade, sim. Nós, imediatistas como somos, nós, nas primeiras manifestações de doença, nós queremos resolver o problema. E esquecemos, na maioria das vezes, que aquele problema, a origem não está exatamente no corpo físico, né? E aí nós procuramos o médico, nós queremos que alguém cuide de nós. Nós vamos ao médico, nós espíritas vamos recorrer aos tratamentos espirituais, mas esquecemos muitas vezes que a cura parte de nós. A cura é espiritual. E aí o cuidado com a nossa interiorização, com o nosso espírito como origem. E nós vamos ver que tudo depende realmente de nós. Aí a nossa responsabilidade aumenta e nós vamos recorrendo a outras opções dentro da própria medicina, né? A medicina hoje com recursos diversos na área da saúde, provando e mostrando que mesmo a medicina alopata, né, para os casos mais graves, para os casos mais complexos,
tem o seu valor, é um recurso divino, né? A medicina é um recurso divino. Porém, nós não podemos deixar tudo à mercê dos medicamentos, principalmente porque a indústria farmacêutica, ela está interessada na venda. Cabe a nós o cuidado daquilo que nós vamos utilizar em prol da nossa própria saúde, que não é só do corpo físico, e em prol da nossa harmonia. E aí é quando Joana de Ângeles vai nos recorrer, nos recomendar a busca do nosso equilíbrio, que nós vamos continuar falando sobre isso no decorrer do programa. Você só adiantou um pouquinho aqui a minha pergunta agora. A medicina tem contribuído mais para a prevenção, tratamento ou cura das diversas doenças que hoje a gente convive, vamos dizer assim, com ela? Gisete, a medicina, como nós falamos, como um recurso divino necessário para a saúde do homem, ela tem se ampliado muito, tem trazido várias outras alternativas dentro da própria medicina que tem colaborado no bem-estar do homem. Mas ela não é suficientemente capaz de trazer essa cura. Nós temos medicina complementar, medicina alternativa, vários recursos que vão complementar esse tratamento e essa cura parcial do corpo físico. Até porque hoje, Núbia, apesar ainda da ciência, vamos dizer, médica, não aceite a questão espírita, mas hoje já se tem notícia de ter disciplinas dando ênfase a esse lado espiritual também, não é verdade? Sim, sim. Nós temos também dentro da doutrina espírita a AME, né, que é a Associação Médico Espírita, que já está mostrando que nós temos a doutora Marlene Nobre, né, uma grande pesquisadora, uma médica experiente nessa área, que é a nossa presidente nacional da Associação Médico Espírita do Brasil. Temos aqui no nosso estado, né, Messia, como a presidente da AME, Rio Grande do Norte, trazendo a consciência desses médicos espíritas que a medicina é muito mais do que a medicina convencional alopata que nós utilizamos, que existe sim um recurso espiritual. Por outro lado, dentro das próprias universidades, academias, no mundo inteiro inclusive, e aqui no Brasil com mais propriedade ainda, algumas universidades já trazem para dentro dos seus campos de pesquisa essa questão de que as doenças não estão instaladas apenas no corpo físico, que é preciso cuidar do espírito. E aí nós temos vários recursos. Era isso que eu ia perguntar. Que já utilizamos hoje em prol do nosso benefício, da nossa saúde. Pronto, aí eu vou novamente perguntar, que recursos seriam esses e atende quais necessidades? As necessidades do espírito, que é a origem. Nós temos hoje a medicina transpessoal, nós temos hoje a medicina ortomolecular, a medicina preventiva, que é uma área muito recorrente, muito utilizada pelos acadêmicos. Nós temos a medicina psicossomática, medicina complementar, medicina energética, todo vários componentes dentro da medicina mostrando que é importante o contato com a natureza, é importante o exercício respiratório, é importante o exercício físico, é importante as religiões hoje já entram também como recurso utilizado para trazer essa harmonia interior para as pessoas, né? Então, são vários recursos que beneficiam a saúde do corpo, não só físico, como espiritual das pessoas. Inclusive, os florais de Bach, né, que também é um elemento muito utilizado, o reiki, a yoga, como a prática da meditação, da interiorização, nesse momento reflexivo. E quando a doença chega propriamente dita e nos deixa quietinho ali na cama, em estado febril, esse momento deve ser considerado como um momento muito importante para as nossas reflexões. É quando nós vamos ver que somos frágeis demais, o nosso corpo é imensamente frágil diante da resistência forte que é o nosso espírito e a nossa origem. Ou seja, Núbia, quando a gente adoece, isso significa que, possivelmente, porque se a doença ela se instala no perispírito, no caso, e reflete no corpo físico, no perispírito ele não é semimaterial. Então, quer dizer o quê? Que é mais energia. Então, tem uma energia ali que não seja muito boa, vamos dizer assim, fruto do nosso mau pensamento. Podemos pensar assim?
Podemos dizer, Joana fala que nós trazemos muito e possuímos muito entulhos mentais, né? O que seria entulho mental na visão de Joana? É o nosso pensamento negativo, os nossos medos, as nossas iras, raiva, enfim, as desarmonias interiores que trazemos conosco. E isso fica arquivado no nosso perispírito. E como nós acreditamos na reencarnação, a vida realmente é uma só, né? As pessoas costumam dizer, principalmente quem é anti-reencarnacionista, que não existe várias vidas. Realmente não existem várias vidas, existe apenas uma vida, um só espírito, mas em várias existências. E nessas existências nós vamos adquirindo pela nossa forma de ser, pela nossa personalidade, muitas vezes forte, não queremos mudanças de hábito, nos acostumamos a ser assim, nascemos assim e sofremos como Gabriela, nasci assim, cresci assim, quero ser assim, sem perspectiva de mudança. E isso acarreta prejuízo arquivado no nosso perispírito, né? A nossa falta de amor, muitas vezes. E aí chega Jesus falando de perdão, que foi, na verdade, o maior terapeuta que já conhecemos aqui no nosso planeta, o nosso modelo e guia da humanidade. Ele vai falar justamente o contrário, que nós temos que armazenar na nossa mente, no nosso campo mental, ideias positivas, corajosas, dinâmicas, mas que traga a cada um de nós a harmonia interior, que é a proposta maior de Joana, no nosso equilíbrio, na nossa interiorização. Então, com tudo que você propôs aí, né, com esse trabalho dessa interiorização, isso quer dizer que a cura real é a do espírito? Sim, a cura é do espírito, porque é lá que estão arquivadas nossas experiências e é com elas que nós vamos, essa prestação de conta, né, que a nossa consciência diz, você vai prestar conta, quando você morrer você vai prestar conta com Deus. Na verdade, essa prestação de conta são as libertações desses entulhos mentais que nós acabamos de falar, através dos maus pensamentos, dos maus sentimentos que nos prejudicam, nos deixam pesados, angustiados, conflitados perante a vida. E nós vamos nos libertando disso na medida que o espírito vai evoluindo, na medida que o espírito vai substituindo os pensamentos negativos, as práticas negativas de ódio, de ira, de rancor, de angústia, substituindo pelo amor, pela paciência, pela tolerância, pela fraternidade. Estamos adentrando agora a um mundo de regeneração, onde o sentimento da fraternidade e a saúde integral vai prevalecer muito mais, porque nós tomamos consciência de que tudo depende de nós. Porque outro fator também que prejudica um tanto nossa busca de evolução espiritual é quando nós achamos que as religiões, os médicos, as pessoas podem fazer aquilo que é de responsabilidade nossa, que é o nosso esforço contínuo na prática do bem, na prática do perdão, da paciência, que é outro elemento importante na nossa vida, que nós estamos perdendo muito, né? A perda da paciência está impressionante. Nós não temos paciência com aquele que que é o nosso calo do dia a dia, né? E que muitas vezes está ali ao nosso lado, necessitando do nosso exemplo, que aprendemos na doutrina espírita, principalmente, a tolerância, o perdão. Então, são esses elementos que nos fazem retardar um pouco a nossa marcha evolutiva e, em consequência disso, a nossa saúde integral fica comprometida apenas por parte e não integralmente falando. E eu acho até um avanço, Núbia, grande da própria medicina, quando ele diz que uma pessoa que guarda rancor, que guarda mágoa, ela injeta venenos no próprio organismo, e até os próprios médicos hoje aconselham as pessoas a perdoarem, por exemplo, quando estão diagnosticados câncer, né, na criatura. Isso eu digo porque eu conheço uma pessoa que teve o diagnóstico onde um médico, sem ser espírita, nada, ele orientava a paciente, se ela tivesse alguma mágoa, se ela tivesse alguma dor, alguma angústia, ela deixasse aquilo fluir e saísse, que parece que debela mais rápido, não é verdade? Com certeza. Quando você disse que o médico deu essa recomendação, mesmo sem ser espírita, nós vamos ver aí a providência divina agindo em tudo e em todos. Não só nas pessoas religiosas, não só nos espíritas, mas principalmente as mudanças, elas são universais. E quando a universalidade chega,
é a providência divina que está por trás. E é verdade, sim, os médicos hoje já estão ganhando essa consciência de que precisam recomendar a seus pacientes que a prática do amor é sim uma terapêutica importante. Nós vimos reportagem no Fantástico mostrando onde uma pesquisa foi feita de um hospital com pacientes de doenças estressantes, aqueles que oravam, aqueles que meditavam, aqueles que tinham pensamentos mais positivos, ele havia uma recuperação mais rápida do que aqueles que estavam na maledicência, na revolta, não aceitando a sua própria condição de doente, e isso, ao invés de melhorar o quadro, só fazia agravar. Isso é comprovado hoje nas pesquisas, né, feitas. E nós temos também o livro O Pensamento Espírita da Medicina, que Divaldo apresentou no último congresso, dizendo que uma universidade da Califórnia fez uma pesquisa também muito interessante nessa área, mostrando a importância da paciência nos seus pacientes. Os que eram estressados, os que eram impacientes, eles tinham alteração, inclusive, no resultado do exame de fator RH. Componentes sanguíneos se modificavam a partir de pessoas que tinham determinado comportamento. Daí a medicina comportamental, que hoje também ganha um espaço muito forte, principalmente no sul do nosso país, onde lá existe o centro, em São Paulo, o centro da medicina comportamental, mostrando que os nossos comportamentos, eles refletem na nossa felicidade. Então, na verdade, somos nós responsáveis pela nossa felicidade e às vezes não sabemos, queremos colocar na mão do outro, na mão do médico, na mão da religião, na mão da mãe, do pai, do irmão. Eu tenho que fazer a minha parte, tenho que buscar os recursos que a natureza me oferece, que a vida me oferece, interiorizar isso em mim, no meu interior e vivenciar no meu dia a dia. Então, esse seria basicamente as orientações para a preservação da saúde do corpo e da mente que você daria a todos os telespectadores? Precisamos amar e amar muito. Joana diz que, repete o que Jesus já falou há tanto tempo, que só o amor constrói. Então, já seriam as considerações finais ou ainda desse momento? Não. Porque se fossem as considerações finais, eu só teria uma frase a dizer. Amemo-nos uns aos outros como Jesus nos ensinou. Essa é a saúde integral. Mas como ainda temos muito assunto aí pela frente, nós podemos responder a Gisete dizendo que a prática do amor nada mais é do que a busca da humildade. Verdade. Porque o que contraria esse amor em nós é o nosso orgulho, a nossa prepotência, que nos causa tantos males, inclusive físico, psicológico, emocional, e aí o nosso corpo, o corpo das emoções, que também é um fator importante no nosso equilíbrio, ele vai se desarmonizando porque ele está contrariando a lei da própria natureza, na qual nós estamos inseridos. A nossa natureza humana, ela é de amor, ela é de fraternidade, de alegria, de prazer, de bem-estar e de qualidade. Mas no momento em que nós contrariamos tudo isso, desorganizamos o nosso organismo físico, e aí reflete na nossa infelicidade. E aí o espírito André Luiz, ele vai confirmar o que Gisete já está falando, que o médico recomenda o amor e a harmonia para a saúde. André Luiz vai dizer que o nosso pensamento positivo, a nossa forma de pensar, reflete nas nossas células orgânicas. Então, olhe como o nosso pensamento positivo, equilibrado, ele vai refletir no nosso bem-estar. Cada pensamento gera uma reação nas nossas milhões, milhares de células do nosso corpo físico. Então, é uma responsabilidade muito grande, o cuidado que devemos ter com pensamentos, sentimentos e ações. O que diz a Igreja Católica de uma forma tão apropriada? Nós pecamos por pensamentos, palavras e ações. E é verdade, mas também nos beneficiamos através delas. A própria neurociência hoje estuda isso, né? Ela diz que para a construção de um todo, tudo inicia com o pensamento, né? É o primeiro passo a ser dado para essa construção do objetivo onde quem se queira alcançar, ou aonde se queira chegar, né, Núbia? Com certeza. Esse pensamento é o início de tudo. Na verdade, toda ação, ela é resultado de um pensamento. Pensamos, idealizamos, construímos isso em nossa mente para a partir daí agirmos.
né? As mãos obedecem, na verdade, os pés obedecem ao nosso pensamento. Então, pensar bem, pensar com equilíbrio, com ânimo, com discernimento, é uma responsabilidade que devemos ter a cada dia para sermos felizes, já que procuramos tanto a felicidade do outro, do mundo em que vivemos. Então, precisamos cuidar da nossa própria felicidade a partir dos nossos pensamentos positivos e amorosos. Pois é, gente, responsabilidade nos pensamentos, na construção desse trabalho, seja onde você estiver, espírita ou não, católico, protestante, enfim. E para a gente falar agora, falando em responsabilidade, vou pedir licença, Núbia, para convidar vocês a conhecerem, quem ainda não possui, não conhece, a viagem, uma busca pela verdade, o mais novo lançamento da casa editora, o Clarim. A história, a viagem, ela conta a história de uma jovem inglesa que busca encontrar respostas e ela tem que viajar à Rússia, por isso tema a viagem. Lá na Rússia, ela vai encontrar o que ela nunca imaginou. É uma história, um romance belíssimo, uma história de amor belíssima, mas através desse amor vai ter várias outras fontes de conhecimento, lições, né, de cunho moral, onde você possa também trazer isso para a sua vida. Então, se você não conhece, a viagem, uma busca pela verdade, conheçam, Casa Editora Clarim. Gente, hoje aqui em Natal já está à venda na Livraria Espírita Alta de Souza, no Praia Shopping. Lá no Seja, eu tive a satisfação de apresentar o livro lá, maravilhoso, foi muito bem recebido. Um abraço a todos que compõem o Seja. No Centro Espírita Oscar Nelson, também fui muito bem recebida. Obrigada a todos os irmãos. Estou indo também ao Discípulo do Evangelho no dia 26, né? Então, lá também vai estar à venda, na banca de revista Boa Leitura do Nordestão, da Salgado Filho, e em todos os sites e distribuidores de livrarias, espíritas ou não, aqui do país. Também pela editora www.uclarim.com.br. Tanto esse quanto outras obras você encontrará lá. Tenho certeza que vai dar subsídios para você ter mais recursos, de aprender também um pouco mais a respeito de muitos outros assuntos alusivos também à doutrina espírita. E não deixa de ser a saúde, fazer o que gosta, né, Núbia? Ah, com certeza, Gisete. É muito importante fazer o que se gosta, sim. E uma boa leitura tem sempre algo muito importante a ser refletido e decisões a serem tomadas, né? Depois de um livro desse, a gente decide muito para o bem, para a alegria. E aí volta falando a respeito do livro, mas também volta ao que você falou na questão da responsabilidade. Eu costumo dizer sempre o seguinte, que todo trabalho que a pessoa faz, a primeira pessoa que está sendo chamada a atenção para aquele trabalho é a própria pessoa, né? Então, quando você termina uma obra, seja uma matéria, seja um poema, seja uma canção, seja um livro, a primeira pessoa que tem que atentar para o que está sendo pedido é a pessoa mesma. Então, entra aí a responsabilidade, é fundamental no processo dessa saúde integral? Sim, a responsabilidade, e você me fez lembrar a frase de Jesus quando disse que aquele a quem mais darei, será quem mais cobrarei. Então, tudo que nos chega, esse livro não foi escrito ao acaso, existe toda uma programação divina por trás das ações. E aquilo que nos chega é endereçado a nós. E daí essa responsabilidade no sentido de observar também essa recomendação de Jesus. Aquele a quem mais darei, será quem mais cobrarei. Se ganhamos conhecimento através da elaboração de um livro, esse próprio trabalho que nós estamos aqui agora discutindo, esse tema, né, quem está apresentando com certeza se beneficiou dos conteúdos e tem a responsabilidade de utilizar em prol do outro, em prol de uma causa, em prol de si mesmo, né? Então a responsabilidade realmente aumenta. Pois é, e o bom de você ter alguma coisa boa é poder multiplicar. Gente, olha, tá muito bom, né? Mas a gente vai acabar por hoje, essa semana, nesse domingo, mas no próximo domingo a gente continua aqui com o Núbia, porque tem muito mais coisas a respeito disso. Ela falou do entulho mental, a gente vai saber o que é esse autodescobrimento,
à luz, né, do conhecimento de Joana de Ângeles, a busca da serenidade. Você é uma pessoa serena, não é? Vamos aprender um pouquinho mais? Núbia, nosso muito obrigado. Fica aí as considerações finais. Eu vou me despedir do público e você encerra. Um ótimo domingo, uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Nós queremos agradecer a oportunidade de poder falar de um tema tão importante, tão necessário, que é a saúde integral do ser, essa busca interior, essa harmonização psicofísico. Afinal, estamos no mundo material, mas somos oriundos do mundo espiritual e essa interligação, essa interação do mundo físico com o mundo espiritual é de suma importância. Então, que possamos valorizar essas discussões, não propriamente agora através desse programa, mas em livros e em vários recursos que possam estar ao nosso dispor, observando sempre que a nossa saúde, o nosso bem-estar, o nosso equilíbrio depende unicamente da nossa busca, do nosso interesse e de nós mesmos. Muita paz.